O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, cumpre a agenda econômica nesta terça-feira em São Paulo, começando por Mauá, na região metropolitana da capital. Beatriz Manfredini de volta com informações a respeito dessa agenda de Alckmin. Quais são os destaques desses compromissos? Beatriz. Agenda hoje e amanhã aqui no estado de São Paulo, viu, Lívia? Geraldo Alckmin está como presidente em exercício do Brasil, né? Enquanto Lula está em viagem à África, e o estado de São Paulo deve ser o único que Geraldo Alckmin vai visitar durante essa viagem, então, do presidente Lula. Alckmin vem muito aqui ao estado de São Paulo, né? Ele comandou o estado, esteve no Palácio dos Bandeirantes por 12 anos e normalmente é convidado, é chamado para agendas dos mais diversos setores. E nesta terça e nesta quarta-feira ele vai se concentrar principalmente em agendas econômicas. Então ele começa hoje, o dia terça-feira, aqui em Mauá, na região metropolitana de São Paulo. Agora, às 9h15 da manhã, ele participa de uma visita a um centro de tratamento de resíduos. Logo depois, entre 9h30 e 10 horas da manhã, vem aqui para o Teatro Municipal de Mauá. É daqui que eu falo neste momento. Ele vai participar do Fórum Mauá 2023, que visa discutir estratégias de desenvolvimento social, econômico e ambiental aqui para a região. Foi um evento articulado pelo prefeito da cidade, que deve contar com cerca de 500 convidados. Então, é o segundo compromisso de Alckmin pela manhã. Depois, à 1h da tarde, ele tem uma agenda econômica em uma instituição financeira na capital paulista. Por ali estarão empresários, representantes de empresas brasileiras e também investidores. E à tarde, às 4h, vai ali para a região de Sorocaba, para a região de Araçariguama, e ali ele vai participar de uma cerimônia em uma usina de emissão de certificados de renovação de frotas de ônibus e de caminhões. Amanhã, quarta-feira, retorna, começando o dia então na capital paulista, vai participar do congresso da FenaBrave, a Federação Nacional de Distribuição de Veículos Automotores. E aí encerra a agenda aqui em São Paulo, parte para a capital federal, volta para Brasília então no início da tarde da quarta-feira. Por lá ele tem uma série de outros encontros, entre eles uma agenda também econômica, completando o ciclo aqui do estado de São Paulo, com autoridades da China, uma união bilateral então com autoridades dos dois países para melhorar, né, e ajustar, aproximar mais ainda a relação entre os dois países. A gente vai seguir acompanhando toda essa agenda extensa do presidente em exercício então aqui no estado de São Paulo. Lívia. Muito obrigada pelas informações, Beatriz Manfredini, bom trabalho para você. Mais uma rodada de análises aqui no Jornal da Manhã sobre esse foco do governo, Diogo Schelp, nessas pautas econômicas, nessa agenda econômica. Geraldo Alckmin, que é presidente em exercício, está focado nessas agendas aqui em São Paulo. Mas tem muita coisa acontecendo, principalmente em Brasília, como a discussão agora na Câmara dos Deputados do arcabouço fiscal, que pode acontecer entre hoje e amanhã, quarta-feira. Você acredita que essa ausência de Lula e do próprio ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que estão cumprindo a agenda na África do Sul, pode trazer algum tipo de prejuízo nessas discussões? Olha, Lívia, hoje em dia, claro que no passado, quando um presidente se ausentava do país, havia um certo impedimento, uma dificuldade que ele conseguisse manter as comunicações necessárias para fazer as articulações, fazer as negociações, manter as coisas andando, né? Aquilo que é essencial para o país, as discussões no Congresso. Hoje em dia, com as modernidades das comunicações, isso já não é o caso. Existe até quem discuta a necessidade, de fato, de o vice-presidente assumir o cargo, né, como presidente em exercício, quando o presidente viaja. O que a gente vê na agenda de Alckmin é basicamente uma continuidade, uma extensão da sua atuação como ministro da indústria, não é? Um cargo que ele acumula com o de vice-presidente. Aliás, foi uma decisão acertada de Lula de colocar Alckmin nessa função, porque Alckmin tem uma interlocução muito positiva com o empresariado, com principalmente industriais do estado de São Paulo, que é o estado mais forte nessa área. Isso faz com que o vice-presidente não tem apenas aquela função figurativa que costuma ter, não é? De fazer conversas de bastidores, de ficar apenas aparecendo em eventos menores. Então ele tem uma função importante. Inclusive cogitou-se que nessa mini-reforma ministerial ele perderia essa função para poder abrir espaço para partidos do Centrão, mas o certo é que ele permanecerá no cargo.
Pois é, Beraldo, você concorda com o Schelp? Ele deve permanecer no cargo, pelo menos algo que se sabe, né? Ele ser retirado do ministério seria pior para o governo nessas articulações? Olha, Tiago, a gente tem nessa discussão aí de reforma ministerial a certeza de que o PSB, partido de Geraldo Alckmin, perderá força. Então, se não for o Ministério de Geraldo Alckmin, parece que não será, será o Ministério do Secretaria de Portos e Aeroportos do Márcio França, que foi o padrinho dessa união, foi quem convenceu Geraldo Alckmin a se filiar ao PSB e fez a aproximação desses dois antigos inimigos, pessoas que se ofendiam durante campanhas eleitorais e que hoje estão aí de mãos dadas. Agora, é interessante a gente observar que o presidente viajou, Lula, com o Haddad, e o Congresso está tocando, parece que com mais tranquilidade, a votação do arcabouço fiscal. O Congresso ontem, o Alckmin também não estava em Brasília, o presidente da Câmara, Arthur Lira, já começou a falar em reforma administrativa. Fica com esse sentimento de que quando a turma do governo não está lá para atrapalhar, as coisas podem avançar melhor. Mas vamos observar o que de concreto a gente vai ter, porque a negociação entre Congresso e Lula, ela tende a ficar cada vez mais pesada. Então tem outras cenas aí desses capítulos que estão por vir.